Olá, pessoal! Começaremos então os nossos estudos sobre os princípios da terapia e da profilaxia antibacteriana. Nessa primeira videoaula, eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos iniciais, na verdade, relembrar alguns conceitos iniciais aí para vocês, que eu acredito que sejam importantes para o entendimento do assunto, e vamos falar também das principais classes de antibacterianos, falando então dos mecanismos de ação, dos principais representantes e de algumas características importantes desses fármacos. Bom, como vocês sabem, todo organismo, e aí incluso o organismo humano, ele é suscetível a doenças causadas por certos vírus, certas bactérias, certos fungos, que é o que a gente chama coletivamente de patógenos. E para o tratamento dessas infecções, nós podemos lançar mão dos chamados agentes antimicrobianos. Por definição, esses agentes antimicrobianos são substâncias naturais, semissintéticas ou sintéticas que agem sobre esses micro-organismos, sobre esses patógenos, inibindo o seu crescimento ou causando a sua destruição. E aí, já aqui na definição dos agentes antimicrobianos, queria ressaltar uma questão com vocês, sobre essa questão dessas duas possibilidades aqui de ação dos agentes antimicrobianos. Então, eles podem inibir o crescimento do micro-organismo, e aí sempre que a gente falar de um agente antimicrobiano que age inibindo o crescimento, nós vamos usar o sufixo estático, Então, por exemplo, os bacteriostáticos, que vão agir inibindo o crescimento das bactérias. E sempre que a gente falar de agentes antimicrobianos que causam a destruição do micro-organismo, a morte do micro-organismo, nós vamos usar o sufixo cida, como por exemplo, bactericida. São os agentes que vão então causar a morte das bactérias. Então eu deixei aqui como exemplo bacteriostático e bactericida, porque o foco dessa videoaula são os agentes antibacterianos, mas vocês podem levar isso para os outros, isso vale para os outros micro-organismos, Podemos ter os fungistáticos ou fungicidas, virustáticos, virucidas e assim por diante. Relembrando aí um pouquinho da microbiologia, nós temos aqui a estrutura geral e simplificada de uma bactéria. É importante a gente relembrar um pouco dessas estruturas principais das bactérias para a gente entender melhor a ação e o mecanismo de ação dos agentes antibacterianos. Então, nós temos mais externamente na célula da bactéria a parede celular. A parede celular ela é formada pelos peptidoglicanos. Lembrando que os peptidoglicanos, eles são exclusivos, eles são únicos nas bactérias, Então, nas células eucariontes, nós não encontramos esse tipo de componente. Mais internamente, a parede celular, nós temos a membrana celular, e aí, diferente da parede celular, a membrana celular, ela já é mais semelhante, A membrana celular bacteriana, ela já é mais semelhante a membrana das células eucariontes. Então, ela é formada por fosfolipídios e proteínas. Internamente, nós temos o citoplasma com algumas organelas, como, por exemplo, os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese proteica. E nós temos o material genético, que é uma característica também exclusiva das bactérias, que é o fato do material genético ele estar disperso ali no citoplasma. Então, o material genético ele é composto, ele é formado por um cromossomo único, que carrega toda a informação genética, que fica disperso no citoplasma sem a membrana nuclear. Então, são essas as características principais ali da estrutura das bactérias. Outro ponto importante a ser relembrado é que existem as bactérias gram-negativas e as bactérias gram-positivas. Quando a gente fala das bactérias gram-positivas, a gente está falando de uma estrutura, basicamente aquilo que foi colocado
no slide anterior, né? A bactéria é formada pela membrana citoplasmática e pela parede celular constituída de peptidoglicanos. Já no caso das bactérias gram-negativas, além dessas duas estruturas, né, da membrana plasmática e da parede celular de peptidoglicanos, elas possuem uma camada extra, né, que seria uma camada externa de lipopolissacarídeos. Inclusive, esses lipopolissacarídeos contribuem para a maior virulência dessas bactérias gram-negativas. Bom, agora que nós já revisamos alguns conceitos sobre as bactérias, fica mais tranquilo da gente falar, de fato, dos fármacos antibacterianos. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa num fármaco antibacteriano ideal, ele deveria agir na célula procarionte, deveria agir ali na bactéria, sem afetar, sem ter ação na célula eucarionte, no hospedeiro. E nesse caso, essa seletividade do antibacteriano ideal, ela pode ser alcançada pensando nessas características, nessas estruturas que sejam diferentes entre a bactéria e a célula eucarionte, ou estruturas que existam na célula procarionte e não existam nas células eucariontes. Além disso, também é importante pensarmos nos fatores relacionados à ação dos antibacterianos no organismo. Então, para o agente antimicrobiano exercer a sua atividade, ele deve atingir uma concentração ideal no local da infecção, então uma concentração ideal no seu local de ação. E aí, para ele atingir essa concentração ideal, temos que analisar, né, todos os parâmetros farmacocinéticos, então, parâmetros de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, para que ele chegue, então, nesse local de ação com pelo menos, né, na concentração inibitória mínima para aquele patógeno que aquele fármaco tem como alvo. Nós vamos comentar mais sobre essas questões, né, com mais detalhes, mas, né, só para vocês já terem uma ideia que esses fatores são importantes. Em relação, né, ao espectro de ação dos fármacos antibacterianos, nós temos fármacos que são de espectro estreito. Então, esses fármacos, eles afetam apenas algumas bactérias, né, apenas alguns tipos de bactérias. Então, por exemplo, a gente pode ter fármacos que afetam apenas bactérias gram-positivas ou apenas bactérias gram-negativas. E nós temos os fármacos de espectro amplo, de espectro ampliado, que vão ser aqueles fármacos, então, que vão afetar diversos tipos de bactérias. Então, um fármaco que afeta tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas são chamados de fármacos de espectro amplo, de espectro ampliado. Num primeiro momento, parece, né, então, uma grande vantagem a utilização desses antibacterianos de amplo espectro. E realmente, eles são muito interessantes, por exemplo, para tratar uma infecção onde o patógeno não é imediatamente conhecido, né? Eles podem ser utilizados nesse caso. São indicados, inclusive, para ser utilizados nesse caso. Mas, se a gente usa um antibacteriano de espectro amplo, um dos efeitos adversos que pode ocorrer é que esse antibacteriano, ele pode destruir boa parte ali da microbiota do paciente. O que pode causar, né, todo um desequilíbrio que pode, inclusive, favorecer a proliferação de outros micro-organismos. Então, eles são interessantes, a utilização desses antibacterianos de espectro amplo é interessante, mas, né, não vai ser sempre, porque a gente tem que pensar também nessa questão de ter um espectro amplo demais. Em relação ao mecanismo de ação dos fármacos antibacterianos, nós temos 5 principais mecanismos de ação. Nós temos aqueles fármacos que agem inibindo a síntese da parede celular. Nós temos aqueles fármacos que agem diretamente na membrana celular, então, né, alterando a permeabilidade de membrana. Nós temos aqueles que agem na inibição da síntese proteica.
nós temos aqueles que agem interferindo na síntese dos ácidos nucleicos e nós temos aqueles que agem como antimetabólitos, inibindo a formação de metabólitos importantes para a sobrevivência das bactérias. Então, nós vamos falar sobre cada um desses mecanismos de ação, iniciando aqui por aqueles fármacos que agem inibindo a síntese da parede celular. E aí a gente já fala do mecanismo e já vamos comentando os principais representantes de cada classe. Bom, começando então, falando das classes dos fármacos que agem inibindo a síntese da parede celular, nós temos os beta-lactâmicos. Essa classe de fármacos, eles compartilham, né, além do mecanismo de ação, a presença desse anel beta-lactâmico, né, que vocês podem ver que ele está presente aí, né, em todas as subclasses, destacado aí, né, com esse azul mais clarinho aí para vocês. Então, essa estrutura, além de dar o nome para a classe, né, esse anel beta-lactâmico, ele é essencial para a ação desses fármacos em inibir a parede bacteriana. Então, vamos detalhar cada uma dessas subclasses aí, iniciando pelas penicilinas. Bom, as penicilinas, elas agem inibindo a ligação transversal dos peptidoglicanos. Então, né, como a gente comentou anteriormente, quando a gente estava lá falando da estrutura das bactérias, a parede celular das bactérias, ela é constituída, né, por esses peptidoglicanos, que se organizam numa estrutura polimérica, formando uma rede, né, como representado aqui nesse desenho aqui para vocês. A ligação cruzada entre esses polipeptídeos, ela é catalisada por essa enzima chamada transpeptidase. E é nessa enzima que as penicilinas vão agir. Então, elas inibem, né, as penicilinas inibem a ação da transpeptidase, não tem, então, a formação dessa ligação cruzada, então não tem a síntese da parede celular. Nós temos as penicilinas naturais, né, então aquelas penicilinas de origem natural, né, então dentro delas nós temos a penicilina G, que foi o primeiro antibacteriano descoberto. Ela foi descoberta lá em 1928 por Alexander Fleming. Não vamos estender muito aqui na história da descoberta da penicilina, mas ela foi descoberta meio que de uma forma não intencional, a partir da contaminação, né, de uma placa, de uma cultura bacteriana por um fungo do gênero Penicillium. Daí vem o nome, né, penicilina, né? Esse fungo, ele produzia essa substância que impediu, então, ali o crescimento bacteriano. A penicilina G, ela é o fármaco de escolha para a maioria dos estafilococos e dos streptococcus, mas ela apresenta algumas desvantagens, como, por exemplo, ela não é resistente ao meio ácido estomacal, então isso impossibilita seu uso por via oral. Além disso, após a injeção intramuscular, né, o seu tempo de meia-vida é de apenas 30 minutos. Então, né, para esse tipo de utilização, são indicadas as preparações de depósito, como a penicilina G benzatina ou penicilina G procaína. Outra penicilina de origem natural, nós temos a penicilina V, que, ao contrário, né, diferente da penicilina G, ela é um pouco mais resistente ao meio estomacal, né? Então, ela tem essa vantagem de ter essa resistência no meio estomacal, podendo ser, então, utilizada por via oral. O principal problema das penicilinas naturais é que elas são sensíveis à ação das beta-lactamases. O que são, né, essas beta-lactamases? Elas são enzimas produzidas pelas bactérias, principalmente por estafilococos, que clivam o anel beta-lactâmico. Então, né, elas quebram o anel beta-lactâmico. E, como a gente comentou, esse anel, ele é essencial para a atividade das penicilinas. Então,
Se ocorre essa quebra, as penicilinas então são inativadas e não vão exercer o seu papel, não vão exercer a sua função. Então, por causa disso, as penicilinas elas têm pouca utilidade para tratar essas infecções causadas por estafilococos. A fim, então, de tentar resolver essa questão da sensibilidade às beta-lactamases, foram foram desenvolvidas algumas penicilinas semissintéticas. Esse termo semissintético vem do fato de que é utilizado parte da estrutura da penicilina, que é essa estrutura que eu deixei aqui para vocês, como ponto de partida para a síntese desses novos compostos. Então, nós temos a primeira penicilina semissintética que foi desenvolvida, que é a meticilina. Entretanto, algumas linhagens de estafilococos, principalmente algumas linhagens de Staphylococcus aureus e algumas linhagens de Staphylococcus epidermidis, desenvolveram resistência a esse fármaco. E essa resistência se deu pelo fato de que a transpeptidase, né, que é aquela enzima responsável pela formação da ligação cruzada na parede celular, né, na parede de peptidoglicanos, ela apresenta baixa afinidade por esse fármaco. Então, ele acaba não tendo ação nessas linhagens. E aí, posteriormente, então, foram desenvolvidas opções, né, para esses casos onde existe a resistência à meticilina. Então, nós temos a oxacilina e a nafcilina, sendo que no Brasil nós temos disponível apenas a oxacilina. Em relação, né, a essas penicilinas semissintéticas, é importante lembrar que o uso dessas penicilinas semissintéticas resistentes às beta-lactamases deve ser limitado ao tratamento das infecções que supostamente ou comprovadamente são causadas por estafilococos produtores de beta-lactamases. Então, apenas no caso que vai ser necessário mesmo ter essa resistência às beta-lactamases. Uma vez que esses antibacterianos, essas penicilinas semissintéticas, elas são menos ativas do que a penicilina. Nós temos também as penicilinas que foram desenvolvidas, que foram sintetizadas com o objetivo de ampliar o espectro de ação em relação às penicilinas naturais. Então, são as chamadas, né, penicilinas de amplo espectro. Nós temos, então, né, nessa classe, as aminopenicilinas, representadas pela ampicilina e pela amoxicilina, e elas vão ser ativas, né, vão ser efetivas contra uma variedade de cocos gram-positivos, cocos gram-negativos, como Neisseria gonorreia, Neisseria meningitidis, bacilos gram-negativos, como E. coli, Haemophilus influenza. Mas, apesar, né, delas terem sido sintetizadas com esse intuito de ter um amplo espectro, elas apresentam uma limitação ali no seu espectro porque elas são sensíveis às beta-lactamases, a maioria das beta-lactamases. E aí, para reverter esse problema da sensibilidade às beta-lactamases, elas muitas vezes são associadas com inibidores de beta-lactamases, como, por exemplo, o ácido clavulânico. Nós temos aqui a estrutura do ácido clavulânico. Vocês podem ver, né, que ele também tem um anel beta-lactâmico, mas a sua ação antibacteriana ela é praticamente desprezível. A sua ação antibacteriana, né, por si só. Ele age mesmo inibindo as beta-lactamases, né? Ele age como um inibidor não competitivo das beta-lactamases. Então, as beta-lactamases agem nele, né? Vem aqui clivar esse anel e, né, ela fica ocupada aqui e não vai, então, degradar as penicilinas. Ele é utilizado principalmente em combinação com
A amoxicilina, né? Nós temos aí uma combinação clássica de amoxicilina e clavulanato, que é o clavulin. Ainda dentro das penicilinas de amplo espectro, nós temos as carboxipenicilinas, representadas pela carbenicilina e ticarcilina. As carboxipenicilinas, elas foram sintetizadas, foram desenvolvidas quando começou a ficar mais comum a resistência bacteriana às aminopenicilinas, né, que nós comentamos ali anteriormente. Além disso, uma outra vantagem delas é que elas possuem uma resistência um pouco maior à beta-lactamase. Então, elas acabam sendo ativas contra Enterobacter e Pseudomonas, pois elas não são sensíveis às beta-lactamases produzidas por esses gêneros. Nós temos também as ureidopenicilinas, né, tendo como representantes aqui a mesloxilina e a asloxilina. Em relação ao espectro de ação, né, dessas penicilinas, elas têm um espectro de ação semelhante aos das carboxipenicilinas, mas elas também exibem atividade contra Klebsiella e contra Enterococcus. O próximo grupo, dentro ainda do grupo dos beta-lactâmicos, nós temos então as cefalosporinas. Então, nós vamos detalhar um pouquinho aí sobre elas agora. As cefalosporinas, né, elas apresentam um mecanismo de ação semelhante ao das penicilinas e, em relação à estrutura, a diferença entre esses dois grupos, né, então, entre as cefalosporinas e as penicilinas, é em relação a esse anel acessório, que é esse anel que está ligado aqui ao anel beta-lactâmico. No caso das cefalosporinas, esse anel acessório, como vocês podem ver aqui, ele tem 6 átomos, diferente das penicilinas que possuem apenas 5 átomos no anel acessório. Em relação à resistência às beta-lactamases, essa resistência ela vai ser variável aí dentro desse grupo. A classificação das cefalosporinas tem sido baseada em gerações, determinadas pelas características gerais dessa atividade antibacteriana de cada uma dessas gerações. Então, nós temos as cefalosporinas de primeira, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta geração. Nesse esqueminha aí, vocês têm um resumo em relação à ação de cada uma dessas gerações, mas nós vamos falar de cada uma delas separadamente. As cefalosporinas de primeira geração, né, representadas pela cefazolina, cefalexina e cefadroxila, elas apresentam atividade, elas são ativas contra bactérias gram-positivas, bem como contra alguns bacilos gram-negativos, como Proteus mirabilis, Escherichia coli, né, que causam infecções do trato urinário, e também contra Klebsiella pneumoniae, né, que provoca pneumonia, além também de infecções no trato urinário. Já as cefalosporinas de segunda geração, elas apresentam uma atividade um pouco maior contra as bactérias gram-negativas. Então, ao avançar aí das gerações das cefalosporinas, a gente vê esse aumento da atividade contra gram-negativas. Além disso, as cefalosporinas de segunda geração, elas, né, no geral, elas apresentam uma maior resistência a uma maior quantidade de beta-lactamases, né, quando comparadas à primeira geração. Como exemplo, como representantes aí dessas cefalosporinas de segunda geração, nós temos a cefoxitina, o cefaclor e a cefuroxima. Já as cefalosporinas de terceira geração, então elas apresentam uma boa atividade contra gram-negativas, né, que é aquilo que a gente falou, ao avançar das gerações, o aumento da atividade contra gram-negativas, porém,
elas são menos ativas em relação às gram-positivas, né? Isso quando comparadas à primeira geração. Entretanto, elas apresentam uma vantagem que é em relação à resistência às beta-lactamases. Os representantes da terceira geração, eles não são inativados pela ação dessas enzimas. E aí nós temos como representantes a cefotaxima e a ceftriaxona. As cefalosporinas de quarta geração, elas vêm com o objetivo de manter a atividade gram-negativa das de terceira geração, mas também melhorar a atividade contra gram-positivas. Então, elas são cefalosporinas com um amplo espectro de ação. E, né, outra vantagem é que elas também são resistentes à ação das beta-lactamases. Além disso, elas também apresentam atividade anti-pseudomonas. Então, né, graças a essas características aí que elas apresentam, elas são úteis para o tratamento empírico de infecções hospitalares graves. Então, infecções onde não se conhece, né, onde não se é identificado qual que é o agente etiológico da infecção, né, como pneumonias, infecções do trato urinário e meningite sem etiologia determinada. E aí, como representantes dessa classe, nós temos a cefepima e a cefipiroma. Por fim, nós temos as cefalosporinas de quinta geração, né, que é a geração então mais recente aí das cefalosporinas, que são os fármacos que vão apresentar atividade contra estafilococos meticilina resistentes e oxacilina resistentes. Então, essa geração aí de cefalosporinas, elas vêm com esse objetivo de resolver esse problema aí de resistência à meticilina e à oxacilina. Dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, apenas a ceftarolina está disponível aí no Brasil e é indicada, né, seu uso é indicado para o tratamento de infecções complicadas de pele e de partes moles causadas por esses estafilococos resistentes. Bom, então aí dentro da classe dos beta-lactâmicos, que são esses antibacterianos que agem inibindo a síntese da parede celular bacteriana, nós já falamos das penicilinas e já falamos das cefalosporinas. Então, agora nós vamos falar dessa outra subclasse que são os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos, eles vão se diferenciar das penicilinas em relação, estruturalmente falando, em relação a essa posição aqui no anel de 5 átomos, no anel acessório de 5 átomos. No caso dos carbapenêmicos, nessa posição aqui, eles têm um carbono, né, como vocês podem ver aqui na estrutura, e nas penicilinas, se vocês relembrarem, nessa posição nós temos um enxofre. Então, estruturalmente, essa é a diferença entre eles. Nós temos alguns representantes dos carbapenêmicos, como imipenem, meropenem, doripenem e ertapenem. A característica principal dessa subclasse dos beta-lactâmicos é que eles apresentam um amplo espectro, então eles são ativos contra a maioria dos bacilos gram-negativos, incluindo aí a Pseudomonas aeruginosa, e também contra a maioria dos micro-organismos gram-positivos e anaeróbios, com algumas exceções, e é importante ressaltar, né, que eles não têm atividade contra linhagens de Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, que são resistentes à meticilina. Uma característica importante aí dos carbapenêmicos é que eles não são ativos por via oral, então impossibilita a utilização deles pela via oral. E em relação ao imipenem, que é, né, o mais utilizado aí da classe, muitas vezes ele é associado à cilastatina. Por que, né, que é feita essa associação? A cilastatina, ela vai agir inibindo a inativação, desse fármaco pelas enzimas renais. Então, isso aumenta bastante a concentração do imipenem no trato urinário. Então, favorecendo a ação do imipenem nesse sistema.
Por fim, aí dentro do grupo dos beta-lactâmicos, nós temos então os monobactâmicos. Os monobactâmicos, eles apresentam apenas um representante, que é o astrenoam. Uma característica desse fármaco é que ele apresenta um espectro de ação bem reduzido, então ele é ativo apenas contra bactérias gram-negativas, então ele não tem nenhuma atividade contra bactérias gram-positivas, micro-organismos anaeróbios. E um uso importante dele é por causa dessa característica da inexistência de reatividade cruzada com os outros beta-lactâmicos, apesar da similaridade estrutural. Então, ele pode ser utilizado para tratar essas infecções causadas por bactérias gram-negativas em pacientes que apresentam uma alergia pregressa aí em relação aos outros beta-lactâmicos. E aí, né, porque o nome dessa classe, né, monobactâmicos, é que se vocês olharem aqui a estrutura, ligado aqui ao anel beta-lactâmico, eles não apresentam aquele anel acessório. Então, essa é a característica estrutural dessa classe. Além dos beta-lactâmicos que agem inibindo a síntese da parede celular, nós também temos outras classes que agem por esse mesmo mecanismo de ação. E aí a gente tem, como exemplo, os antibacterianos polipeptídicos. Esses antibacterianos polipeptídicos, embora, né, eles vão agir inibindo a síntese da parede celular, diferentemente dos beta-lactâmicos, eles agem em estágios anteriores ali no processo da síntese da parede celular bacteriana. Então, para entender melhor, né, como que é esse mecanismo de ação deles, né, na construção da parede celular nós temos 3 fases principais. Né, na primeira fase, que ocorre lá no citoplasma, nós temos a síntese dos monômeros de mureína, que vai ser, né, eles vão ser sintetizados, então, a partir de aminoácidos e açúcares. Nós temos a segunda fase desse processo, que vai ser, então, a exportação desses monômeros de mureína sintetizados anteriormente para a membrana celular, seguindo, então, da polimerização e da ligação cruzada desses monômeros, formando, então, a parede celular bacteriana. Né? Como a gente comentou anteriormente, os beta-lactâmicos, eles agem inibindo essa ligação cruzada. Então, eles agem já lá no final da síntese da parede celular. Então, os antibacterianos polipeptídicos, eles vão agir nessas etapas aí anteriores. O primeiro exemplo, né, desses antibacterianos polipeptídicos, nós temos, então, a bacitracina. Ela age, então, lá no iniciozinho da síntese, inibindo, então, a síntese desses monômeros de mureína. Em relação ao seu espectro de ação, ela é ativa contra estafilococos e streptococcus gram-positivos. Entretanto, um problema da bacitracina é que ela apresenta uma significativa toxicidade renal, neurológica e também para a medula óssea. Então, ela não é muito utilizada de forma sistêmica. Mais frequentemente, ela é prescrita para esse uso tópico, né, para infecções dérmicas superficiais ou então para infecções oftalmológicas. Outro exemplo de antibacteriano polipeptídico é a vancomicina. Ela age, então, inibindo a polimerização dos monômeros de mureína. Seu espectro de ação, ele é bastante estreito, ela só é ativa contra bacilos e cocos gram-positivos. E, além disso, por causa da sua toxicidade, né, similar aí à toxicidade da bacitracina, ela é utilizada apenas quando uma infecção ela demonstra ser resistente a outros fármacos, tendo seu uso principal para o tratamento da sepse ou da endocardite causada por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Então, o seu uso ele acaba sendo bastante limitado. E é importante ressaltar também que já existem bactérias que são resistentes à ação da vancomicina. E, né, na prática clínica, quando os micro-organismos eles são resistentes à vancomicina,
eles também vão ser resistentes à grande maioria aí dos outros agentes bacterianos, representando aí um sério problema na clínica. Ao falar dos agentes antibacterianos que agem inibindo a síntese da parede celular, nós vamos ter uma classe que são os antimicobacterianos, que vão agir num grupo específico de bactérias, que são as micobactérias. Eles vão agir nesse grupo específico porque essas micobactérias elas apresentam características específicas. Nesse grupo aí, então, nós temos duas representantes principais, que são as micobactérias, a micobactéria causadora da tuberculose e a micobactéria causadora da lepra, e o que elas apresentam aí de diferente? Além da parede celular formada por peptidioglicanos, elas apresentam uma membrana extra, uma membrana externa aqui à parede celular, formada por um ácido graxo característico, que são os ácidos micólicos. Então, elas possuem essa camada extra aqui de ácidos micólicos. E elas também apresentam, representado aí para vocês em azul, esses polímeros de arabinogalactanas, que vai ser onde, então, os ácidos micólicos, eles vão se ligar. Então, dentro dos antimicobacterianos, nós temos o etambutol, que ele age diminuindo a síntese, então, lá do arabinogalactano, que é onde os ácidos micólicos vão se ligar. E nós temos também a pirazinamida e a isoniazida, que vão agir, então, inibindo a síntese do ácido micólico. Esses fármacos, eles são utilizados principalmente para o tratamento, então, da tuberculose. Lembrando que, no caso da tuberculose, é sempre utilizado, é sempre preconizado a combinação de fármacos visando prevenir o aparecimento de resistência. Bom, então, falando aí dos mecanismos de ação dos fármacos, nós finalizamos, então, aqueles que agem inibindo a síntese da parede celular. E agora nós vamos falar, então, daqueles que têm ação direta sobre a membrana celular bacteriana. Para começar, então, vamos falar aí das polimixinas. Essa classe de fármacos, elas têm ação principalmente em bactérias gram-negativas, e essa ação principal nas bactérias gram-negativas se dá pelo mecanismo de ação desses fármacos. Eles agem, então, se ligando lá nos lipopolissacarídeos. Então, relembrem aí que os lipopolissacarídeos, essa camada extra aí de lipopolissacarídeos, é uma característica das gram-negativas. Então, ao se ligar ali no lipopolissacarídeo, esses fármacos, eles retiram cálcio e magnésio, que são componentes importantes para a estabilidade ali dos lipopolissacarídeos. Então, sem esses componentes, sem cálcio e magnésio, esses lipopolissacarídeos, eles ficam desestabilizados e acaba ocorrendo, então, a ruptura dessa membrana. Então, acaba causando toda uma desestabilidade da membrana celular da bactéria, tanto da parede celular quanto da membrana celular, com que faz com que tenha, então, a lise celular, extravasamento de conteúdo citoplasmático, levando à morte das células. Bom, como eu comentei, então, as polimixinas, elas têm atividade principalmente nas gram-negativas, mas elas também têm um pouquinho ali de atividade nas gram-positivas. E o mecanismo de ação nas gram-positivas, ele parece ocorrer através de uma interação eletrostática dessas polimixinas com os componentes da membrana plasmática. Então, essa interação leva a uma desestabilização, a uma lise dessa membrana, levando então à morte celular também, por extravasamento do conteúdo citoplasmático. E, além disso, parece haver um mecanismo de ação secundário que envolve a produção de espécies reativas de oxigênio, Então, essas espécies reativas de oxigênio também vão contribuir ali para a morte da bactéria, por causa dos danos no DNA, nos danos nos lipídios e nas proteínas.
Dentro da classe das polimixinas, né, nós temos dois representantes, que é a polimixina B e a polimixina E, também chamada de colistina. O espectro de ação, se dá, né, principalmente contra bacilos gram-negativos, e ela é utilizada, então, na clínica para o tratamento de infecções graves por esses bacilos gram-negativos, principalmente bacilos gram-negativos multiresistentes, como, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter baumannii. Então, essas polimixinas acabam sendo utilizadas para o tratamento de pneumonias, infecções da corrente sanguínea, né, relacionadas a catéteres, infecções de sítio cirúrgico e também infecções do trato urinário. Também agindo aí, né, com uma ação direta sobre a membrana celular, nós temos a daptomicina. O mecanismo de ação da daptomicina, ele se dá como representado aí nesse esqueminha para vocês. Esse fármaco, ele é um lipopeptídeo. Ele vai, então, interagir com os fosfolipídios da membrana celular, formando, né, essas estruturas aqui parecidas com poros. Então, esses poros, eles levam a uma rápida despolarização do potencial de membrana, e aí essa perda do potencial de membrana causa, né, inibição da síntese de DNA, RNA, proteínas, também leva ao extravasamento do conteúdo citoplasmático, culminando aí na morte da bactéria. Em relação ao uso desse fármaco, ao uso da daptomicina, ela age ela é ativa principalmente contra bactérias gram-positivas, e aí nesse caso, tanto cepas sensíveis quanto cepas resistentes à meticilina. Então, na prática, ela é utilizada para o tratamento de infecções cutâneas complicadas e também para bacteremia ou endocardite causada por Staphylococcus aureus. Continuando então aí, né, nos outros mecanismos de ação dos fármacos antibacterianos, vamos falar então daqueles que vão agir inibindo a síntese proteica. A síntese proteica nas bactérias, né, ela também ocorre nos ribossomos, assim como ocorre nos eucariontes, mas o interessante é que os ribossomos das bactérias, eles são diferentes dos ribossomos nos eucariontes. Então, isso ajuda na seletividade de ação desses antibacterianos que agem inibindo a síntese proteica. No ribossomo das bactérias, nós temos então a subunidade 50S e a subunidade 30S. Já nos eucariontes, nós temos a subunidade 40S e a subunidade 60S. Então, os ribossomos são diferentes, auxiliando na seletividade. Relembrando aí, né, como que se dá a síntese proteica, o RNA mensageiro, então, ele se liga lá, né, no ribossomo. O ribossomo, então, faz essa leitura, né, de cada códon. O RNA transportador, ele tem a função, então, de transportar, né, de trazer os aminoácidos correspondente ao códon que está sendo lido. E aí, né, vai ocorrendo o RNA mensageiro, né, ele vai caminhando aqui dentro vai se deslocando no sentido 5', 3', e vai sempre sendo feita a leitura, né, de cada um dos códons com a ligação do aminoácido correspondente. Né, os aminoácidos, né, eles vão sendo ligados, vão sendo unidos por ligações peptídicas e, né, no final da tradução, essa cadeia polipeptídica, ela se desliga do ribossomo, formando, então, a proteína. Então, os antibacterianos que agem inibindo a síntese proteica, eles vão agir em algum dessas etapas aqui da síntese. A primeira classe, então, né, dos inibidores da síntese proteica são as tetraciclinas. Né? Essa classe, ela possui diversos representantes, né? A própria tetraciclina, a oxtetraciclina, a
tetraciclina, a doxiciclina e a aminociclina. O mecanismo de ação se dá através da ligação desses fármacos lá na subunidade 30S do ribossomo. Essa ligação acaba impedindo, então, a ação do RNA transportador. Em relação ao espectro de ação, elas possuem um espectro de ação amplo, né? Então, elas têm ação tanto em bactérias gram-positivas quanto em bactérias gram-negativas. Então, na prática, elas são utilizadas para o tratamento de infecções causadas por clamídias, rickétsias, né, que são aquelas bactérias causadoras, né, das doenças, de algumas doenças, tais como tifo, febre maculosa, também para o tratamento da cólera, da brucelose e da actinomicose. Um ponto importante de ressaltar em relação às tetraciclinas é o fato delas agirem como quelantes de íons metálicos. Então, elas podem interagir com íons metálicos, né, formando ali ligações com esses íons metálicos, principalmente cálcio e ferro. E aí, quando ocorre, né, essa ligação com esses íons metálicos, esse complexo formado, ele não é bem absorvido. Então, na presença se essas tetraciclinas são administradas, né, por via oral, né, na presença de alimentos ricos em cálcio, né, como por exemplo leite, ou preparações ricas em ferro, a absorção delas vai ficar comprometida. Então, isso tem que ser sempre lembrado. Além disso, por causa dessa interação das tetraciclinas com o cálcio, pode ocorrer, então, o depósito desses fármacos nos ossos, nos dentes, que estão em crescimento, causando, né, podem causar manchas, e aí, né, no caso, as manchas seriam efeitos, né, indesejáveis, mas não tão graves, mas algumas vezes, por causa desses depósitos, pode ocorrer, né, hipoplasia dentária e também deformidades ósseas. Então, essa classe, as tetraciclinas, elas não são indicadas para crianças, gestantes ou lactantes, por causa desse efeito que ela pode causar nos ossos e nos dentes em crescimento. Outro fármaco que age inibindo a síntese proteica é o clorafenicol. Ele também, o mecanismo dele também se dá através da ligação do fármaco no ribossomo, mas nesse caso ele se liga, né, à subunidade 50S. Em relação ao espectro de ação, ele também tem um espectro de ação ampliado, assim como as tetraciclinas, age, né, em bactérias gram-negativas e gram-positivas, mas nós temos um alerta aí, né, uma restrição aí para o uso desse fármaco por causa dos efeitos adversos graves que ele pode causar, como por exemplo a anemia aplástica e também a chamada síndrome do bebê cinzento. Essa síndrome do bebê cinzento, ela ocorre, né, em recém-nascidos por causa da excreção inadequada do clorafenicol. Então, por causa, né, desses efeitos adversos graves que podem ser causados pelo clorafenicol, a utilização dele acaba sendo restrita para alguns casos, né, como para alguns casos específicos de meningite, onde o paciente ele não pode receber outros fármacos mais seguros, né, seja pela resistência bacteriana ou seja por causa de alergias. Os aminoglicosídeos, eles compõem outra classe de fármacos que também vão agir inibindo a síntese proteica. Nesse grupo nós temos a streptomicina, né, que foi o primeiro aminoglicosídeo descoberto lá em 44. Temos também a neomicina, a tobramicina e também a gentamicina. Eles são aminoaçúcares ligados, né, por essa ligação glicosídica aqui, como vocês podem ver na estrutura da streptomicina, e eles agem interferindo em vários pontos ali da síntese proteica. Em relação ao espectro de ação, eles são utilizados principalmente para bactérias gram-negativas e
Uma característica interessante dessa classe é que eles atuam de modo sinérgico com outros antibacterianos, como por exemplo, com os beta-lactâmicos. Então, a associação desses fármacos, né, eles podem ser utilizados. Né? A explicação aqui sugerida, né, para esse sinergismo é que os beta-lactâmicos, como a gente viu, eles agem inibindo lá a síntese da parede celular. Então, eles auxiliam, né, ao inibir a síntese da parede, eles permitem que esses aminoglicosídeos entrem com mais facilidade na bactéria, exercendo sua ação ali com mais facilidade. Uma restrição ao uso, né, um fator que restringe o uso dos aminoglicosídeos é a ototoxicidade, né, que pode se manifestar através de lesão auditiva ou lesão vestibular. Então, né, essa questão da ototoxicidade pode restringir o uso dos aminoglicosídeos. Falando do uso mais específico de cada um aí dos aminoglicosídeos, é importante lembrar, né, que esses fármacos, eles não são bem absorvidos por via oral, então a utilização dele vai ser por via parenteral. A streptomicina, ela é utilizada principalmente em esquemas alternativos contra a tuberculose, quando ocorre, então, resistência aos outros fármacos que geralmente são utilizados, como a isoniazida ou a rifampicina, ou então, né, quando a terapia parenteral é necessária para o tratamento da tuberculose. A tobramicina, ela é utilizada principalmente para infecções pulmonares, né, por pseudomonas aeruginosa decorrente da fibrose cística. E aí, né, nesse caso, ela pode ser utilizada na forma de aerosol. A gentamicina, ela é utilizada principalmente para infecções por pseudomonas aeruginosas e esquemas combinados com beta-lactâmicos, né, como eu falei, né, pode haver esse efeito sinérgico com os beta-lactâmicos. E nesse caso, né, para infecções mais graves por enterococos. E a neomicina, ela é utilizada principalmente para uso tópico. Outra classe de antibacterianos que agem inibindo a síntese proteica são os macrolídeos. Esse termo macrolítico, ele está relacionado com a estrutura, né, que tem esse anel de lactona, né, no qual, né, se liga um ou mais açúcares. O representante principal dessa classe é a eritromicina. Ela age, então, se ligando na subunidade 50S do ribossomo. O espectro de ação da eritromicina, ele é bem semelhante ao espectro de ação da penicilina, né, que tem ação sobre estreptococos e estafilococos gram-positivos. Então, a eritromicina acaba sendo uma alternativa segura e também eficaz para pacientes que são sensíveis à penicilina, pacientes que são alérgicos à penicilina. Uma outra característica da eritromicina é que ela apresenta uma boa penetração pulmonar e atividade intracelular. Então, ela acaba sendo bastante útil para o tratamento da legionelose, né, que é uma doença causada por bactérias do gênero Legionella, e também né, para o tratamento de pneumonias. Nos macrolídeos, nós também temos, né, outros dois representantes importantes, que são a azitromicina e a claritromicina. Esses fármacos, eles apresentam um espectro mais amplo, uma tolerabilidade maior e também uma melhor penetração tecidual, quando comparados, né, com outro representante, que é a eritromicina. E eles podem ser utilizados, né, para o tratamento das infecções por Mycobacterium avidio intracellular, Helicobacter pylori, Bartonella henselae e também para o tratamento da doença de Lyme. Dentro dos inibidores da síntese proteica, nós também temos as streptograminas, cujos representantes principais são a quinopristina e a dalfopristina. Vocês podem ver aqui a estrutura desses compostos, eles são peptídeos cíclicos
e eles agem através da ligação na subunidade 50S do ribossomo. O interessante deles é que, separadamente, cada um deles apresenta uma atividade um pouco modesta, né, uma atividade não muito potente contra as bactérias, né? Eles são bacteriostáticos fracos, digamos assim. Mas a combinação dos dois, ela acaba sendo ativa contra muitas bactérias gram-positivas, né? Então, é encontrado aí disponível a associação desses dois fármacos, da quinopristina e da dalfopristina, com o nome comercial de Sinercid. E essa associação é, inclusive, utilizada para tratar infecções graves em casos de resistência à vancomicina, né? Então, ele é eficaz contra cepas de Staphylococcus aureus resistente à vancomicina e também algumas cepas de enterococos resistentes à vancomicina. Dentro dessas opções para o tratamento de infecções causadas por micro-organismos resistentes, nós também podemos lançar mão da utilização das oxazolidinonas. Nós temos alguns representantes dessa classe, como a linezolida, a radezolida, a esperezolida e a tedizolida. O mecanismo de ação delas se dá pela inibição da ligação do RNA transportador ao ribossomo, então, né, um pouquinho diferente aí das outras classes que a gente viu. E essas substâncias, elas são particularmente úteis para o tratamento de infecções, então, causadas por cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina e Enterococcus resistentes à vancomicina. Então, relembrando aí, nós já falamos dos fármacos antibacterianos que agem inibindo a síntese da parede celular. Nós já falamos também daqueles fármacos que agem, que têm uma ação direta na membrana celular. Acabamos de falar dos fármacos que agem inibindo a síntese proteica e agora então a gente entra nos fármacos que vão agir interferindo na síntese dos ácidos nucleicos bacterianos. Agindo então, né, por esse mecanismo de interferência com os ácidos nucleicos, com a síntese dos ácidos nucleicos, a primeira classe que nós temos são as rifamicinas. Elas agem, né, inibindo a RNA polimerase bacteriana. Então, né, mais especificamente, elas agem inibindo a transcrição, né, inibem a síntese do RNA mensageiro. E é interessante que elas, né, apresentam então essa certa seletividade, uma vez que a RNA polimerase dos mamíferos, elas só são inibidas com altas concentrações das rifamicinas. Então, essa seletividade ela ocorre. Como representantes, nós temos a rifamicina B, que é um antibacteriano de origem natural, e nós temos a rifampicina e a rifabutina, que são derivados semissintéticos, então, da rifamicina B. O principal uso dessa classe é no tratamento da tuberculose, também pode ser utilizada, né, para outras infecções micobacterianas, né, e como nós já comentamos, devido ao rápido desenvolvimento de resistência, a monoterapia da tuberculose, ela não é indicada, ela não é eficaz e ela também não é uma conduta prudente, então o tratamento é sempre feito com associação, e aí a rifamicina, ela é principalmente associada à isoniazida. Outra classe de fármacos que agem interferindo na síntese dos ácidos nucleicos são as quinolonas e as fluoroquinolonas. A primeira quinolona é o ácido nalidíxico. Ela foi isolada como um subproduto da síntese da cloroquina. Esse composto ele é utilizado exclusivamente para o tratamento de infecções baixas do trato urinário.
Posteriormente, então, vieram, né, as quinolonas fluoradas, né, que são as fluoroquinolonas. Nós temos aí como representantes o norfloxacino, o ciprofloxacino e o levofloxacino. Eles possuem um espectro de ação mais ampliado e são utilizadas, né, também para infecções do trato urinário, para pielonefrites complicadas, prostatites e também para infecções genitais. Em relação ao mecanismo de ação dessas quinolonas e das fluoroquinolonas, elas agem através da inibição da topoisomerase 2, né, também conhecida como DNA girase bacteriana. Então, né, só para relembrar aqui para vocês entenderem esse mecanismo de ação, à medida que o DNA se duplica, né, à medida que a duplicação do DNA acontece, a molécula de DNA ela vai acumulando ali, né, na frente da forquilha de replicação essas regiões de super enrolamento. Então, precisa da ação da DNA girase para remover esse super enovelamento e permitir, né, então, a continuidade da replicação. Se a DNA girase, então, né, a topoisomerase 2, ela não age, esse superenovelamento impede a replicação do DNA. Então, inibe a replicação do DNA. Finalizando, então, aí as classes de fármacos antibacterianos, nós vamos falar agora dos fármacos que agem como antimetabólitos. Nesse mecanismo de ação, nesse tipo de mecanismo de ação, nós temos então as sulfonamidas. As sulfonamidas, né, vocês têm aqui a estrutura geral dessas substâncias, elas são análogos estruturais do ácido para-aminobenzoico. Né? E o que é esse ácido para-aminobenzoico? Ele é um precursor importante para a formação do ácido fólico. Né? Então, para a gente, né, para os humanos, a gente consegue obter o ácido fólico de forma exógena, né? Então, a gente consegue obter o ácido fólico aí da alimentação, mas no caso das bactérias, elas dependem dessa síntese endógena do ácido fólico para a formação dos ácidos nucleicos. Então, as sulfonamidas, elas agem inibindo essa enzima aqui, a dihidropteroato sintase, que faz então essa ligação da pteridina com o ácido para-aminobenzoico, que vai, né, então formar ali no final dessa via o ácido fólico. Temos aí, né, como representantes das sulfonamidas a sulfanilamida, o sulfametoxazol, a sulfadiazina e o clotrimoxazol. Esses fármacos, eles são utilizados principalmente para o tratamento de infecções do trato urinário. A sulfadiazina, na sua forma tópica, né, que é a sulfadiazina de prata, ela é utilizada para a prevenção de infecções em pacientes queimados. E em relação, né, a essa questão da utilização para o tratamento de infecções no trato urinário, muitas vezes esses agentes eles são associados com a trimetoprima. Essa associação com a trimetoprima, né, das sulfonamidas com a trimetoprima, ela gera então um bloqueio sequencial ali na síntese do ácido fólico. Então, o uso em combinação, né, até requer concentrações menores para atingir o efeito desejado. Então, é bastante interessante esse tipo de associação. Bom, pessoal, então nós finalizamos por aqui. Vocês foram apresentados, então, aos principais agentes antibacterianos, né, que agem pelos principais mecanismos de ação. E eu deixo, então, essa figura aí para vocês, que pode, então, ser utilizada para revisar todo o conteúdo dessa aula. Vocês podem ver aqui, né, que nós temos os agentes que agem inibindo a síntese da parede celular bacteriana, então as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, os monobactâmicos, que formam, né, os beta-lactâmicos. Temos também os glicopeptídeos,
Temos, então, as quinolonas, que agem inibindo a DNA-girase, as rifampicinas, que agem inibindo a RNA polimerase. Então, né, essas duas classes interferem com a síntese dos ácidos nucleicos. Nós temos também aqueles agentes que agem diretamente na membrana celular. Então, né, nesse mecanismo de ação, nós temos as polimixinas e a daptomicina. Nós temos também aqueles fármacos que agem inibindo a síntese proteica e o que nós falamos aí por último, os fármacos que alteram o metabolismo do ácido fólico. Então, utilizem aí essa figura para revisar todo esse conteúdo que a gente viu aí, é bastante coisa. E a gente se vê então na próxima videoaula. Até lá, pessoal!